Bom, 2 Reis, capítulo 21, eu já li. A Lili me lembrou agora que tinha que gravar. Então vamos lá. Manassés é considerado o pior rei de Judá. Então a gente viu até aqui, né, nos livros de 1º e 2º Reis, os reis de Israel, os reis de Judá e Manassés. Contando os dois, contando os reis de Israel, contando de Judá, ele é o pior. Inclusive pior do que Acabe, pior do que Jeroboão, aqueles que a gente viu que só fizeram besteira. Porque Manassés, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele era filho de quem? Esse é o nome da mãe dele. Mas quem era o pai dele? Ezequias. E quem foi Ezequias? Foi rei. Mas ele ficou conhecido pelo quê? Que ele que recebeu mais 15 anos do Senhor, lembra? Ezequias. Ele orou, né? Ele orou, o Senhor tinha falado que ele ia morrer, ele orou, pediu ao Senhor, Deus deu mais 15 anos para ele. Só que Ezequias, ele ficou conhecido como o maior rei de Judá depois de Davi. Então a gente tem o pai Ezequias, o maior rei de Judá depois de Davi, e o filho dele, Manassés, é o pior rei de Judá de todos. Então, por isso que ele fala, quando ele tinha a faca e o queijo na mão, porque era só continuar aquilo que o pai dele tinha feito. Ezequias tirou todos os ídolos de Judá, tirou todos os altares pagãos, tudo que tinha de ruim no país ele tirou. Aí veio o filho dele, colocou tudo de volta e fez pior ainda. Ele colocou mais coisa do que tinha na época que Ezequias tirou. Porque tudo aquilo que fala aqui que Manassés fez, era tudo aquilo que as nações em volta de Israel faziam, de Judá ele fazia. Os assírios, os cananeus, os edomitas, os moabitas, os filisteus, todos eles praticavam essas coisas que Manassés fazia. E o que o Senhor tinha falado para o povo de Israel quando eles entraram na terra prometida? Para não se misturar com eles e não praticarem aquilo que eles praticavam. Para não pegar nem as filhas, para não casar, para não misturar as coisas. E Manassés fez exatamente o contrário. Causou um fuzuê na nação. Tanto que, quanto tempo que ele reinou aí? 55 anos. Ele tinha 12 anos quando começou a reinar. Morreu com 67. 55 anos é muito tempo para fazer besteira, não é? Então, você consegue imaginar que em 55 anos ele fez pior do que os séculos anteriores da nação? Tanto que os reis que vieram depois dele não conseguiram desfazer o mal que ele fez. E o neto dele, que a gente vai falar na semana que vem, que é o rei Josias, ele tentou fazer uma reforma para trazer o povo de volta para Deus. E ele conseguiu fazer uma reforma, só que foi uma reforma meio que superficial. Porque assim que Josias morre, o povo volta às práticas do pecado. Então, a gente aprende desde de pequeno que é muito fácil destruir as coisas, não é? Mas construir demora. Já viu demolição de prédio?
com explosão? Os caras demoram 1 ano, 2 anos, né, para fazer para destruir, coloca lá as bombas nas pilastras, nas colunas, vai explodindo, acabou. Em segundos o negócio já está no chão. Meu filho era pequeno, então sai desparafusar os carros todos, né? Mas depois. Perdeu tudo, né? Tem brincadeiras Já jogaram Jenga? Jenga. É aquela torre de madeira que tem as pecinhas. Aí você tem que ir tirando as pecinhas que não pode cair a torre. Eu gosto pra caramba desse jogo, só que é muito chato de montar. Porque é uma torre grande e você tem que colocar as pecinhas por pecinha. Quando cai, fala, não, tem que montar de novo. Mas é muito legal de jogar. E tem coisa que a gente sabe que é importante fazer, sabe que vai demorar e por isso a gente não faz, não é? Por exemplo, tem uma panela lá em casa, a pipoqueira, que ela está com fundo preto. Não é todo o fundo preto, mas tem uns pontos pretos. Se eu pegar o bombril, ficar esfregando lá, vai sair. Mas e a preguiça que dá? Pra ficar esfregando lá a panela. E como eu tenho problema no ombro, só de ficar lá 2 minutos esfregando no ombro, começa a gritar já, né? Lá tem que tomar Dorflex depois do... Nada. Eu já peguei um monte de coisa lá. O Dove é caro, né? O IP é mais barato. Sabão de coco também, né? 50 centavos. E a gente sabe, né? Cara, vai ficar bom, não vai ficar bonita a panela, nossa, ficar esfregando. Vai fazer de novo, vai ficar preta de novo. O que adianta? Já viu a pipoqueira dos pipoqueiros de rua? Tem alguma pipoqueira que é brilhando? Qual que é mais gostosa? É da rua, né? Aquela panela Teve um dia no sábado que a gente estava com Covid, que a gente não sabia que era Covid ainda, né? A gente acordou, assim, virei pra Vanessa e falei, caramba, que vontade de comer pipoca vermelha, né? E eu não sei fazer em casa pipoca vermelha, né? Igual aquela de carrinho não fica, né? Aí fala, vamos lá no Orquidário, né? Que tem os pipoqueiros lá na frente. A gente foi lá e comprou com 4 pacotes de pipoca vermelha pra comer, né? Mas tem pipoqueira lá em casa, eu não sei fazer. Eu sei fazer com Nescau, vai ficar bom, né? Agora tem no YouTube. Tem, é que tem que comprar o pozinho certo lá, no Donéria também. Então, igual que a Adriana fez, eu fiz já também, né? Mas não fica igual, né? Porque a Adriana, sei lá, acho que eles botam um pozinho só com açúcar e pega na pipoca. Sim. É diferente, é gostoso. Então, tudo que precisa construir para ser duradouro, demora, né? Mas para destruir... É mais fácil destruir, é mais fácil destruir. E foi o que Manassés fez, só que ele teve 55 anos para destruir. E aqui a lista das coisas que ele fez. Vamos enumerar as coisas que ele fez de errado. Começa lá no versículo 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. E qual que foi essas coisas? Ele construiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, né? Que a gente acabou de falar. Levantou altares a Baal
que Deus tinha expulsado também os adoradores de Baal da Judá, ele trouxe de volta. Fez o poste da deusa Zerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, né? Então era um poste de madeira que tinha várias inscrições, imagens, assim, o pessoal usava para adorar. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então ele adorava o sol, a lua, as estrelas, os planetas, né? Tudo fazia parte dessa idolatria. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Então, além de ele fazer essas coisas fora das cidades, né? Fez nos altos, nas montanhas, né? Ele fez também dentro do templo do Senhor, né? Não bastou os de fora, ele colocou também dentro do templo. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, no pátio externo e no pátio interno do templo. Coisas sagradas. E queimou seu filho em sacrifício também, que era uma prática dos pagãos, abominável a Deus. Adivinhava pelas nuvens. Não, então, sabe que criança, até a gente faz isso, né? A gente olha para o céu, olha as nuvens e vê o formato de alguma coisa, né? O cavalo, o carro, não sei o quê. E aí ele usava isso como para predizer o futuro, para saber o que ele tinha que fazer, tal. Era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. O Manassés, ele trouxe pessoas de vários países, vários povos diferentes, que mexiam com essas coisas, né? Que mexiam com magia, feitiçaria, com os médiuns. Ele trouxe tudo e ele patrocinava essas pessoas. Ele pagava salário para essas pessoas, né? Coisas que Deus tinha mandado matar quem praticasse essas coisas, né? Então ele estava indo cada vez mais longe da vontade de Deus. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Imagina o quanto que Deus não ficou irado com ele. Também pegou a imagem de escultura da deusa Zerá que ele tinha feito, e ela colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito todavia a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes longe da terra que deu seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo segundo o que eles tenham mandado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Olha só, ele pegou o poste de Azerá e colocou dentro do templo do Senhor. Olha que absurdo que ele estava fazendo, coisas mais absurdas ainda. Eles porém não ouviram Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ele fez pior do que as outras nações. Dá para imaginar um negócio desse? Ele era muito perverso, porque ele sabia tudo daquele. Completamente perverso. Ele viveu 12 anos com o pai dele, porque ele nasceu depois daquela passagem lá que Deus deu mais 15 anos, né? Foi dentro desses 15 anos que ele nasceu. Então ele ouviu a história, ele já tinha passado um monte de coisa, ele conheceu o pai dele. Nesse período, o pai dele teve que lidar com a Síria, lembra? Que é aquela passagem lá que Isaías chega e fala: não se preocupa que nenhuma flecha vão atirar contra Jerusalém, porque eu vou trazer uma notícia para o rei da Síria, ele vai voltar e vai morrer lá na terra dele. Ezequias viveu isso, tá? E o que Manassés fez? Manassés se entregou para a Síria, ele virou vassalo da Síria. Então,
essa vassalagem fez também com que o Manassés, para agradar a Síria, adorasse também os deuses da Síria, e praticasse tudo aquilo que a Síria fazia, né? E Manassés era considerado pelos assírios como um vassalo leal, uma pessoa que eles podiam confiar, né? E Judá nessa época servia como um muro para a Síria, porque entre a Síria e o Egito estava Israel, estava Judá, né? Então Judá impedia que o Egito viesse para tentar lutar contra a Síria, e a Síria ajudava a manter ali a ordem na região. Então durante bastante tempo ele foi vassalo da Síria. Só que teve um momento em que Manassés se colocou contra o rei da Síria, porque quando um dos reis lá morreu, os 2 filhos ficaram no comando. Um ficou com a parte da Síria, da Síria, parte ocidental, que incluía a Síria, Israel, toda essa parte daqui, e o outro ficou com a parte da Babilônia. E aquele que ficou com a parte da Babilônia tentou trazer Manassés para o lado dele, para guerrear contra o próprio irmão. E não deu certo essa rebelião, e Manassés acabou sendo preso pelo rei da Síria, né, e ficou um tempo como prisioneiro do rei da Síria, e depois ele foi enviado de volta para Jerusalém, e continuou fazendo cada vez mais besteira. Aí ele fala, versículo 10: Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: Nessa época de Manassés, a gente tem 4 profetas principais, né? Que é Oséias, Joel, Amós é um século antes. Joel, Amós, Oséias, Joel, Naum e o outro. Quem que é o outro? Não, o Obadias acho que não. Deixa eu ver aqui. Oséias, Joel, acho que é Miqueias. Acho que é Miqueias. E esses 4 falam também sobre aquilo que vai falar aqui a partir do versículo 11, com exceção de Naum, porque Naum ele vai profetizar contra a Síria, contra Nínive. Ele vai falar sobre a destruição de Nínive. Então o que Deus fala contra Judá? Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Consegue imaginar um negócio desse? É forte. Aquela notícia que você fica até tonto, né? Quando a pressão desce. A pessoa comprou 2 sinos. Bate na palma, Já ficou com pressão baixa? De desmaiar assim? Não é horrível a sensação de que parece que está tudo sumindo, assim, né? A audição começa a ficar longe, a visão começa a ficar turva, né? Tá? É esse tipo de notícia, aquilo que você não tem nem onde ficar em pé direito, parece que o chão virou Maria Mole, né? Tá? É isso que ele está falando aqui. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. O que é o cordel? O cordel era um cordão ou uma corda que os trabalhadores usavam para medir
terrenos, né, para ver onde que eles vão construir, o tamanho das coisas. E o prumo era para construir muro, para construir parede, para ver se estava reto a parede. Usa até hoje também, né? E ele fala que ele vai usar o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, porque vai acontecer exatamente o que aconteceu com Samaria e o que aconteceu com Acabe. O que aconteceu com Acabe? Morreu. Mas que tipo de morte que foi? Ele morreu em paz? Não. Foi morte violenta, né? E Samaria foi destruída, queimada, aniquilada, as pessoas morreram a rodo, né? E exatamente o que aconteceu com Samaria, o que aconteceu com Acabe, vai acontecer com Judá e com Jerusalém. Eliminaria Jerusalém como quem elimina a sujeira de prato, limpando e virando de boca para baixo, né? Não é assim que a gente limpa o prato? Pega, passa, se está grudado tem que balançar ainda, né? É desse jeito. O capítulo desse 21 é mais forte, né? O versículo mais forte. Quando eu recebo essa. O 13? É. Já pensou assim, no mundo que nós vivemos, escutar um profeta vir falar o que vai acontecer, né? Eu acho que devia ser um momento de desespero, de correria, de tudo para ver. Só que os profetas vieram e eles não deram nem bola. Acharam que não ia acontecer. Ele fala: abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Quanto tempo tinha passado desde que eles saíram do Egito até esse momento? Não, que eles saíram do Egito. Mais 700 anos. Eles saíram do Egito no ano 1445 antes de Cristo. E aqui a gente está por volta do ano 650, 670. A gente não sabe quando que Deus falou isso. Mas Manassés reinou do ano 695 até o ano 645. 640, quer dizer. Então, dentro desse período foi que Deus falou isso aqui para Manassés através dos profetas. Entendeu? Versículo 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de extremo ao outro, sem falar do seu pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tudo isso citou a ira de Deus, suscitou a ira de Deus. E o Senhor vai fazer cumprir a palavra dele. Versículo 17. Quanto aos demais atos de Manassés, tudo que fez, seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu, foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33, vai falar sobre isso também, sobre Manassés. Versículo 10 vai falar sobre o cativeiro de Manassés, que eu falei, né, que ele foi levado para a Síria, e a oração que ele faz lá. No final da vida dele, ele se arrepende dos pecados dele. Olha só: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles o comandante dos exércitos do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus seus pais.
Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de João, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então está vendo? No final da vida, se arrependeu ao Senhor, se converteu. Só que ele já tinha causado um estrago tão grande que ele não conseguiu desfazer. O povo continuava adorando, sacrificando nos altares fora de Jerusalém, nas montanhas, mas ele se arrependeu dos seus pecados. Só que tudo aquilo que ele fez com que o povo continuasse pecando, e nesses anos seguintes eles não se arrependeram dos seus pecados, embora o rei tenha se arrependido. E aí nos versículos 19 a 26 vai falar sobre o filho dele, Amon. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Haruz de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Andou em todo o caminho que o pai dele tinha dado e serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou nos caminhos do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história do rei de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Então nesse caso aqui está o pai, está o filho. Mesmo Manassés tendo se arrependido dos seus pecados, ele ainda influenciou muito o filho dele. E reinou somente 2 anos. E esse se arrependeu não, né? Esse não. E o que acontece agora daqui para frente, são os últimos 50 anos na história do reino de Judá. Capítulo 22 até o final, vão se passar aí 54 anos, 53 anos, mais ou menos. E aí o povo vai ser levado para a Babilônia. Uma coisa que a gente aprende aqui, que é muito importante a gente sempre lembrar, enquanto a pessoa ainda não morreu, tem chance de arrependimento. Mas depois? Oi? A consequência fica também. É a segunda lição que a gente aprende. A primeira, enquanto está vivo, a esperança. Segundo, as consequências dos nossos atos continuam depois da nossa morte. Talvez não de todos os atos, mas dos mais importantes, daquilo que realmente importa. Ninguém vai lembrar daqui a 50 anos que no dia 20 de outubro você chegou você ficou assistindo novela em casa, ou que você brigou com alguém. Mas daqui a 50 anos, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos podem olhar para trás e falar: eu lembro que a minha mãe, que a minha avó falava a respeito da Bíblia para mim, eu lia com ela, fazia devocional, orava. Isso faz a diferença. Isso são as consequências. As consequências são boas, né?
E também pode ser que tenha coisa ruim. É. Hoje mesmo você estava falando isso, né? Ele foi dar aula de imposto para Lívia e ele chegou falando: quantas vezes eu não apanhei do meu pai para me aprender matemática, né? E eu não esqueci até hoje, porque eu era muito boa em matemática. E aí ele estava lembrando do pai dele, né? O pai dele fez e hoje ele está fazendo a diferença na vida dele, né? Para ensinar e até mesmo para a gente resolver essas coisas. Então, o que a gente vai deixar para a posteridade, né? Como que a gente vai ser lembrado? Porque o segundo Reis nem fala que Manassés se arrependeu, né? Só Crônicas que falam. Por quê? Porque as consequências da vida de Manassés foi essa. Foi a consequência do pecado, não foi a consequência do arrependimento. O que ficou, o que perdurou foi os 55 anos de pecado que ele viveu. Até com a gente mesmo, né? A gente, às vezes, na nossa mente, não lembra as coisas boas que a gente passa longe. É mais fácil lembrar as coisas ruins. Sim. A nossa mente está mais acostumada a lembrar das coisas ruins. Aprender pro lado ruim, do lado do julgamento, né? Sabe por quê? Porque a gente acha que as coisas boas, elas devem ser o natural. Tem que fazer bem. Então, se estamos vivendo bem, legal. Aí quando a coisa ruim acontece, a gente já cria faz um fuzuê, né? Na mente. Vai até 1800 e bolinha. Por isso que Jeremias, quando escreve Lamentações, ele escreve: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou ficar focando no ruim, né? E ele estava lá vendo Jerusalém sendo queimado, sendo destruído, o povo dele vindo para o exílio. Mas ele olha para tudo aquilo e fala: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que eu estou vendo não me dá esperança nenhuma, mas eu quero lembrar das coisas que me dão esperança. Amém? Quando a gente fala assim, pastor, essa esperança a gente pode se referir à Bíblia também, É a Bíblia, são as promessas de Deus. Aquilo que me dá esperança, nenhuma outra coisa, a não ser as promessas de Deus para a nossa vida, nos dão esperança. Porque nenhuma das outras coisas são fixas ou são certas. Eu tenho confiança que no fim do mês eu vou receber meu salário. Eu não sei. Será? Ou seja, eu tenho confiança que amanhã eu vou ter comida em casa. Talvez sim. Se eu vou estar vivo. Mas eu sei que as promessas de Deus vão se cumprir. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é soberano. Então é nessas coisas que eu vou colocar minha esperança. Eu não sei se eu vou ter comida em casa amanhã, mas eu sei que eu não vou mendigar o pão. Eu sei que eu não vou passar necessidade. E como eu já falei várias vezes aqui do púlpito, se chegar um momento que eu não tiver comida em casa e eu não comer, é porque Deus está falando para mim que eu não preciso comer. Para buscar o reino em primeiro lugar, lembra? Eu já falei disso? Então, Ele está falando: Vinícius, minha graça te basta para agora. Quando eu achar que você precisa comer, você vai comer. Então, a minha esperança está onde? Na comida? No dinheiro? No trabalho? Na minha família? No meu marido? Na minha esposa? Não, é somente em Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por esse culto, por esse tempo juntos, onde pudemos falar mais da Tua palavra, mais do Teu amor, mais da Tua graça, mais aprendizado das pessoas que fizeram parte da história do Teu povo de Israel. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, olhar para a Tua palavra e aprender a como Te servir e como Te honrar com as nossas vidas, Senhor. Que cada um de nós possamos
meditar naquilo que temos aprendido, Deus. Que possamos ensinar aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que com a nossa vida, Deus, nós possamos mostrar aos outros que nós servimos a Ti e que confiamos plenamente e unicamente em Ti. Que a nossa esperança esteja somente nas Tuas promessas, promessas eternas e promessas que se cumprirão, com certeza, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Muito obrigado, Deus, por esse tempo juntos. E nos leve para as nossas casas de segurança. E que o Senhor nos traga também segurança no sábado, para tratarmos de assuntos da Tua igreja, Senhor. No nome de Jesus. Amém.